sendo essa coisa de você ficar 24 horas por dia com uma pessoa. Oi, Fabi, tudo bem? Beijo! Ai, que linda, gente. Essa pessoa aqui, ontem ela fez uma live, gente, falando sobre isso. E eu anotei um monte de coisa. Então, tô ali para perguntar um monte de coisa, porque eu anotei as dicas. Eu anotei as dicas, eu já sei, agora eu já sei todas as dicas. Tava falando de você, Fabi, porque assim, ó, eu fiz hoje de manhã uma live falando sobre como trabalhar melhor, como otimizar o trabalho desde casa. O home office, que é uma coisa que nem todo mundo está acostumado. Mas a gente agora está tendo que rodar muito pratinho ao mesmo tempo, porque é você aprender na marra ali, né, no tranco, a trabalhar de casa. É você cuidar da sua saúde mental ficando dentro de casa 24 horas por dia. É quem tem filhos conseguir lidar com toda essa coisa de ser mãe 24 horas, você ser mulher, profissional, enfim. E aí, muitas vezes, a gente acaba meio que deixando em segundo plano, ou deixando para lá, ou dando menos atenção para o nosso relacionamento amoroso. E quando a gente está confinado 24 horas por dia com uma pessoa, uma coisa que eu ouvi de você que eu quero muito saber como é que está sendo com as suas clientes e com você, que a gente realmente acaba descontando em quem está mais próximo da gente, né? A gente acaba descontando e tudo que vem de frustração, de ansiedade e tal, você despeja naquela pessoa que não é um cesto. Um saco de pancada. Não é. Literalmente. Então, eu acho que isso também é importante. Eu quis muito que você viesse, eu convidei a Fabi para ela vir falar, porque realmente é um assunto super relevante nesse momento. Então, me conta, Fabi. Primeiro, me conta de você, o que você faz, porque a gente também está aqui para fazer propaganda das amigas, contar tudo que a pessoa faz, tal. Quem quiser, quem estiver precisando, olha, melhor terapeuta de relacionamento. Pode chamar. Vai. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Eu fiquei tão contente quando você me procurou e fiquei, assim, encantada com a sua mensagem hoje. Gente, ela mandou uma mensagem com todos os pontos da live de ontem. Tipo, ela anotou tudo. Você não tá entendendo. Eu fiquei tão feliz, porque esses feedbacks, esses retornos mostram pra gente o quanto a nossa disposição em compartilhar, em ajudar o próximo, faz sentido, sabe? É como se fosse uma injeção de ânimo, assim. Foi muito bacana. Eu acho Queria te agradecer. super, super importante, porque tem muita gente fazendo lives. Então, às vezes, na hora que você faz a live, tem pouca gente ali. E a pessoa às vezes entra e sai, tá fazendo outra coisa. A gente sabe, né? Que às vezes a pessoa tá almoçando, tá jantando, tá com filho e tal. Mas depois é um conteúdo muito rico, né? Então eu gosto de ver com um caderninho e vou ali anotando tudo. Você tá certíssima, amada, certíssima. Até porque as minhas lives costumam ser extensas. Eu tenho muita coisa para compartilhar mesmo. E às vezes a gente não consegue absorver tudo na hora. E anotar é um jeito excelente mesmo. É como eu estudo, por exemplo. Eu sempre estudo anotando. Então, fez muito bem. Bom, eu sou psicanalista, eu sou especialista na alma feminina e em relacionamentos. Relacionamentos no geral, não só amorosos, mas também o nosso relacionamento com a gente mesmo, nosso relacionamento com as áreas da nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com a sociedade, com a vida amorosa. E aí, dentro desses temas, é muito relevante a gente falar sobre como a gente manter saudável os nossos relacionamentos durante a quarentena, porque esse isolamento, ele exacerba todas as relações, porque ele exacerba as nossas emoções. Fica tudo à flor da pele, né? Exatamente. As nossas emoções dentro da quarentena, elas estão a milhão. Elas estão mais sensíveis, elas estão mais intensas e a gente não tem muito para onde escoar essas emoções. E aí acaba que qualquer coisa pode virar um gatilho para uma explosão, ou um gatilho para descontar essa frustração no outro. E quem está do lado é quem vai levar, gente. Assim, se a gente não se cuidar, se a gente não tomar cuidado, quem está do lado é quem leva. Né? Isso pode funcionar para marido, para namorado, para filho, para irmão, para pai, para mãe, para todo mundo. Então é muito importante que a gente aproveite esse momento
da quarentena para pelo menos preservar as relações. Sim. Né? Sim. Assim, para não detonar. Porque não é fácil. Hoje eu estava conversando com uma cliente minha, e aí até complementando a live, eu estou falando sobre coisas que eu não falei ontem, né, Ju, ainda. Mas Sim. justamente Mas tem problema, porque eu tô com tudo anotado aqui, vou te perguntar. E ela tava falando, puxa, Fá, eu vejo as pessoas postando no Instagram que, vou aproveitar a quarentena para transar muito, para namorar muito. E não é isso que tá acontecendo na minha casa, e eu tô casada há pouco tempo. Será que tem algum problema na minha vida? Eu falei, não, amada, não tem problema nenhum na sua vida. Né? A gente precisa um pouquinho desromantizar. Desromantizar. Né? Essa história de que a quarentena é uma lua de mel, porque não é. Não é. A quarentena é um isolamento forçado. Ele não é uma opção. Lua de mel a gente casa e a gente opta por passar 15 dias, 10 dias, uma semana num lugar afastado e a gente pode ficar num quarto de hotel esses 15 dias que tá tudo certo. Mas vamos só combinar que na lua de mel ninguém precisa lavar louça, não tem exatamente de lavar louça, não tem quem vai tirar o lixo, não tem nada disso, né? E ninguém tá recebendo na lua de mel uma tonelada de informações que são disruptivas das nossas emoções. Né? Assim, você liga a televisão, você abre o UOL, a Folha Online, enfim, a mídia que for, e você começa a receber um monte de informação que tira você do eixo, porque são informações que te deixam inseguras com relação à sua saúde, à saúde das pessoas que você ama, à economia, o que vai ser do seu sustento. Então, como é que dá para ter esse tesão todo no meio dessa confusão? Né? Não é? É difícil. É impossível? Não, mas não é uma coisa que seja natural, gente. Não é. Sim. Aí ela me falou, pá, mas os sites pornôs estão faturando pra caramba, porque dizem que as pessoas estão assistindo muito, muito mais pornografia do que antes. Sim, por tédio. Mas não porque E também porque você não pode mais agora, né, entrar no Tinder, não tem mais outra saída. Exatamente, né? Muito mais por tédio e por falta de opção do que pelo momento em si. Então, assim, claro, as pessoas que não estão acompanhadas, talvez elas fiquem pensando, se eu não tivesse presa, eu estaria saindo no Tinder com fulano, ciclano, beltrano. Mas as pessoas que estão acompanhadas e que não estariam no Tinder, elas estão passando... antes de entrar na live com você, eu estava passando aspirador de pó na casa. Rapidinho. Eu falei, eu tenho 15 minutos. O que eu vou fazer? Passar aspirador. Sim. A gente tá lá tendo que se virar aqui, né? E também, realmente, assim, para quem pegava muito trânsito e que agora não tá mais pegando e que, de repente, tá sobrando um tempo, né? Isso. E aí, o que você faz com esse tempo? Exatamente. O que você faz com esse tempo? E aí, realmente, assim, eu não sei se a Fabi sabe, mas eu vou contar, tá? Muita gente que me segue aqui já sabe. O meu ex-marido, né? Ele é meu sócio. E aí eu já vivi essa situação de confinamento sem estar confinada, que é você ficar 24 horas por dia com alguém, né? Tomando decisão ali e tudo mais. Então, eu já sei o que é essa situação de você ter que estar com uma pessoa o tempo todo e não ter nenhum tipo de respiro do tipo, calma, vou ali porque agora eu vou... Não é saudável. Não é saudável. Vou pro trabalho, quero falar mal do meu marido, quero contar uma piada, tal. Aí você chega no trabalho, a pessoa tá lá. Então, é mais ou menos esse cenário de confinamento. Então, quando eu vi a sua live ontem, eu achei o máximo, porque realmente traz coisas que fazem sentido para mim. Que já vivi essa situação diferente, obviamente, que não era fechado dentro de uma casa, mas era 24 horas por dia com uma pessoa. Você sabe que, inclusive, assim, eu tenho pacientes que trabalham de casa, marido e mulher, dentro de casa. E a relação fica muito desgastada. E aí, parte das dicas que eu dei ontem são dicas que eu dou para eles. Né? Isso de cada um ter o seu espaço dentro da casa, cada um respeitar o seu tempo. Querer já começar a falar das dicas, né? As dicas são muito legais.
Eu vi, uma das dicas que você deu foi essa questão de ter um espaço dentro da casa. Fala mais sobre isso, porque é muito importante. Isso é muito importante para quem está trabalhando e vivendo o tempo todo com uma pessoa. Então, vamos lá. Por menor que seja o espaço, né? Assim, tem gente que não tem uma casa com muitos cômodos, mas por menor que seja, se você está fazendo home office, se você está trabalhando de casa e o seu marido também, procurem combinar. Olha, então vamos fazer assim, você trabalha da copa e eu trabalho do quarto. Ou se tem um escritorinho, você fica no escritorinho hoje, amanhã eu fico e o outro em outro lugar. Não fiquem no mesmo ambiente. Por quê? Porque é importante que, primeiro, vocês tenham privacidade e não fiquem escutando o que o outro está fazendo e está falando, porque vocês vão se incomodar, porque vai tirar a sua atenção do seu trabalho e vice-versa. Isso vai ser um motivo de... Vai ser às vezes é uma gotinha d'água num copo que está prestes a transbordar e a gente não precisa de mais uma gotinha, né? E também para que haja esse espaço, esse distanciamento saudável, para que vocês possam se encontrar na hora do almoço ou no final do dia e contar o que cada um viveu, como é que foi o dia, quais são as preocupações, quais são as novidades, o que rolou. Porque senão, gente, chega uma hora que não tem assunto mais. Que a pessoa já sabe tudo que você está fazendo. Então, os dois mudos, um do lado do outro, com cara de bunda, desculpa falar assim. Não, mas... aqui é um canal que a gente fala palavrão, com cara de bunda. Então, ainda bem. Eu não sou muito comportada. Assim. Não, eu não sou também. Eu não sou nada comportada. E aí, é muito chato, né? Senão, vira aqueles casais que saem para jantar fora, né? Esquece a quarentena, mas é um reflexo disso. Um casal que sai para jantar fora e os dois estão mexendo no celular porque não tem assunto. Sim. A gente precisa ter espaço para ter assunto com o outro. Sim. E a quarentena e o isolamento não justifica que a gente não cultive isso na nossa rotina. Sim, então acho que uma dica, né? Que depois eu quero compilar isso daqui, fazer uma ediçãozinha até para te dar. Vou amar. Agradeço super de você estar aqui, ter aceitado esse convite. Mas uma dica é essa questão de criar um espaço que seja seu, né? Você ter um espaço que seja seu dentro da casa e até um tempo que você esteja um espaço de tempo, né? Que seja só de seu. Tempo e um espaço físico, os dois. Né? Porque aí a gente consegue manter essa vontade de estar junto. Tá. Porque se a gente está junto 100% do tempo, não tem por que sentir vontade de estar junto. Essa coisa de ter vontade de estar junto e de ter saudade, eu amei das suas dicas. Ontem a Fabi falou isso, né? De você ter esse distanciamento, que também é uma dica, né? Assim, de você criar esse espaço e ter esse distanciamento saudável para ter esse reencontro. Porque muitas vezes, quando a gente está dentro de casa, né? Assim, eu conheço casais que no final de semana, por exemplo, não se desgruda nem um minuto. Parece que vivem colados, assim, né? E eu acho que isso, por um lado, é legal, mas por outro lado, é legal também você ter uma história para contar, você ter esse distanciamento, você ter um momento só seu para você ter vontade de estar com a pessoa, ter saudade e ter coisa para contar. Sim. Só que se durante a semana esse casal tem muito pouco tempo junto, aí faz sentido. Faz sentido, porque eles compensam no final de semana. Tá tudo certo. Se durante a semana eles têm uma rotina tão louca que quando eles se encontram à noite, eles estão exaustos e mal conseguem conversar, puxa vida, que gostoso que eles podem ficar coladinhos o fim de semana inteiro. Sim. A grande sacada é o equilíbrio. Legal. Né? É o equilíbrio do distanciamento saudável e do reencontro amoroso, voluntário, e não imposto da quarentena. Sim, sim. Mas eu acho que até nesse sentido de você ter um tesão mesmo, assim, até essa coisa sexual, que nem é o nosso tema aqui principal, né? O nosso tema maior é você conseguir manter e preservar o seu relacionamento amoroso e o seu relacionamento de uma forma saudável, né? Com a pessoa de convivência. Mas até para você ter esse tesão, é legal, né? Ter um mistériozinho, uma coisa que... Claro! Uma sedução, essa coisa da sedução,
ela implica em você não saber tudo que a pessoa tá pensando, fazendo e vivendo, né? Claro, porque senão você não tem mais nada para descobrir. E outra coisa que eu não falei ontem, mas que eu gostaria de falar, não é porque você está em casa que você pode passar o dia inteiro de pijama. Ai, essa dica é muito boa também. Né? E descabelada, e sem botar um brinquinho, sem passar um perfuminho. Botar uma maquiagem, igual eu tô, assim, que eu lavei o cabelo agora e não passei maquiagem, porque não ia dar tempo. Mas então, não façam isso, viu? Meninas que estão assistindo, não façam isso. De vez em quando, Sim, às vezes não dá tempo e tá tudo certo. Mas não façam disso um hábito, porque se todo dia você tá o tempo todo de pijama, você tá do lado do seu marido, ele de pijama, 24 horas, pedido, sem fazer a barba, descabelado. Maridos, vale para vocês também, viu? Não é uma coisa só para mulheres, né? Então, então, pros dois. Precisa tomar banho todo dia, porque eu conheço gente que assim, quarentena, não sair de casa. Tipo, não vou arrumar a barba, passar um perfuminho. Não vou arrumar a cama porque à noite eu vou desarrumar. Vai arrumar a cama. Precisa. Vai arrumar a cama, passa aquele cheirinho no quarto, pro quarto ficar cheiroso, né? Pra ser gostoso encostar na pessoa que tá do teu lado, porque os dois são cheirosos, gostosos. Sim. Né? Sim. Isso é cultivar, isso é preservar. É se preocupar com o prazer em estar do lado do outro. Sim. E é uma coisa que a gente, puxa a vida, passa por cima muito fácil na rotina do dia a dia. Sim, é verdade. Essa coisa de você ter esse reencontro e ter esse prazer e ter essa descoberta, porque é isso, essa coisa do tá de pijama o tempo todo, não fazer a barba, é quando você tá muito, muito, muito confortável do lado da pessoa, que a pessoa já virou quase que uma almofada no seu lado, né? Você não tá mais, assim, querendo seduzir a pessoa, que você tenha aquele pinguinho de desconforto, que você tenha que estar meio ajeitada, né? Mas eu acho que nem é pelo desconforto, Ju. Porque, assim, é muito legal que você se sinta segura e tão amada que você possa passar um dia de pijama, que isso não vai fazer com que o outro te deseje menos ou te ame menos. Tem esse lado que é importante que a gente se sinta amada quase que incondicionalmente. E tá tudo bem. Não é pelo desconforto. É muito mais pelo amor próprio do que pelo outro. É muito mais pelo se cuidar. É muito mais pelo se cuidar e cuidar da relação do que pelo medo do outro não gostar, do que pela preocupação de não ser aceita e amada se não fizer de uma determinada maneira, entendeu? Porque se você passar a fazer isso porque você está preocupada com o que o outro vai pensar, aí eu me pergunto como é que tá essa relação, porque aí talvez seja uma relação que não tá muito harmônica. Não tá tão segura, não tá tão entendeu? Segura. Não tá muito segura. Mas o excesso de segurança não justifica a falta de autocuidado e a falta de cuidado com a relação. Verdade, verdade. O que eu quis dizer no negócio da questão do um pouco de desconforto é pensando, por exemplo, quando você vai num primeiro encontro. Eu sempre dou esse exemplo, né? Assim, porque eu falo bastante. Eu tenho um projeto de transformação pessoal e eu falo muito sobre amor próprio, sobre autocuidado, sobre essa coisa do autoconhecimento e tal. Mas eu acho que, assim, por mais amor próprio que eu tenha, por mais segura de mim mesma que eu seja, quando você vai num primeiro encontro, você sempre quer mostrar pro outro o seu melhor, a sua melhor pessoa, o seu melhor ângulo. Meu melhor ângulo eu acho que é esse aqui. Meu melhor ângulo, então quase fico assim o tempo todo. Então não é que eu não esteja segura de mim, mas assim, eu acho que também tem essa coisa de você não tá tão confortável a ponto de você não tá nem aí mais de mostrar o seu melhor, sabe? De você não ter esse desejo de melhorar e de ser melhor e de mostrar o melhor pro outro. Porque, amada, a gente tá todos os dias tendo oportunidade de reconquistar ou de conquistar mais um pouquinho, de crescer na relação ou
de abandonar o barco. Que seja um pouquinho. Se a gente abandona esse barco, e esse barco seja a nossa canoa ou o barco comum da relação. Se a gente abandona um pouquinho todo dia, chega uma hora que a gente perdeu ele de vista. Sim. E se a gente alimenta ele um pouquinho todo dia, ele está cada vez mais forte. Todo dia a gente faz escolhas. Sim. E estar ao lado de alguém não é garantia jamais de vida de ninguém. Mas lembrar que todo dia a gente está escolhendo estar ao lado dessa pessoa. Todo dia essa pessoa está escolhendo estar ao nosso lado, até que essa escolha um dia mude pelo motivo que seja, faz com que a gente não perca esse cuidado. Porque Sim. é um pouquinho desconfortável lembrar. Se você fala assim, pô, Fá, mas nossa, eu tenho que lembrar que todo dia ele está escolhendo estar do meu lado. E você também. E eu acho que assim. Todo dia você também está escolhendo estar do lado dele. É uma super dica essa, que eu também. Essa eu não tinha notado de ontem. Não falei. Falei pra você que eu não sigo o script. Mas eu adorei essa também. Essa é uma super dica, que é, eu sempre falo muito dessa coisa dessa meditação, que você pode trabalhar quase como se fosse um mantra, de você acordar todo dia, ir na frente do espelho e lembrar para você mesmo o quanto você se ama, o quanto você se acha, quanto você se acha lindo, o quanto você se acha gato, o quanto você se acha gostoso, o quanto você se acha foda, o quanto você se acha tudo de bom. É maravilhoso. Eu acho super importante que a gente crie essa rotina de você se amar. Mas essa dica subliminar aí que você deu, de que você tá escolhendo a pessoa, eu também acho que é uma coisa importante de você colocar na sua rotina, né? De você todos os dias se perguntar e tomar essa decisão de forma consciente, né? E não no automático, porque ela tá no automático. Ela no automático é uma zona de conforto perigosa. Sempre. Ela tá. Eu acho bacana, né? Você poder escolher isso, que é legal. Você tá com o máximo, gente. Gente, eu tô casada há 27 anos. Faço 27 anos de casada agora em abril. Pensar que há 27 anos eu escolho estar do lado dele todos os dias. E há 27 anos ele escolhe estar do meu lado. Gente, primeiro de tudo, com que idade você casou? Meu, gente, não é possível. Essa pessoa casou com 8 anos. Não é possível. Não, eu casei cedo. Casei com 19, mas não foi com 8. Nossa Senhora! Mas é uma delícia isso, gente. Por mais que seja um pouco desconfortável a gente pensar nisso, que, que o jogo não tá ganho, é uma delícia pensar também que é uma escolha diária e que essa escolha diária tem sido feita há tanto tempo. Sim. Não, é maravilhoso. Eu não consigo nem imaginar 27 anos você escolhendo estar do lado de uma pessoa. É muito bonito e é muito apesar dos altos e baixos, das montanhas russas, das dificuldades, dos confinamentos, dos defeitos da pessoa, dos seus, das ansiedades, que também isso é uma coisa que você falou ontem, que é legal, né? Que agora tem todas defeitos, muito... E que agora... frustrações. No isolamento, né, nessa quarentena, todas as nossas características estão uma lupa, né? Assim, a gente tá complicado, porque imagina, se sob pressão normal do dia a dia já não é fácil, né? Assim, as pessoas já têm lá suas angústias, seus medos, suas preocupações e já tá lá naquela correria lascada. Você imagina você ficar, você com todas as suas questões, os seus medos, suas angústias, suas preocupações, seu parceiro do seu lado com as dele, e isso começa a borbulhar dentro de cada um. E como é que você administra isso para que não seja uma bomba na relação? Porque, cara, a gente vai precisar canalizar. Então, uma dica que fica aqui, ó, que essa é eu que tô dando. Se você estiver surtando, manda uma mensagem pra Fabi, porque ela é terapeuta e ela pode te ajudar. Olha, gente, eu tenho trabalhado muito porque eu atendo online. Sim. Né? Eu já atendia, tenho pacientes que moram fora do Brasil e que é muito legal, porque eu nunca nem as vi pessoalmente, algumas delas, e é muito bacana. Então, para mim é muito normal isso, mas procurem ajuda. A minha, qualquer outra pessoa, mas não achem que dá para passar por isso se você não tá dando conta, se você tá angustiada, se você tá brigando em casa com as pessoas que você ama.
não hesitem em procurar ajuda, Sim. porque depois, para consertar, é pior. Sim, sim. Né? A gente está aqui dando dicas para você lidar com o dia a dia, né? Assim, a gente está falando dessas dicas de criar seu espaço, de você lidar com as suas angústias, com as suas ansiedades, de você. Tudo isso, né? De você ter esse afastamento saudável e tudo mais. Mas se tiver um momento, e isso é uma coisa que eu falo sempre para todo mundo que me segue, para minhas alunas, para todo mundo. Se tiver muito difícil, você não estiver dando conta sozinho, procure alguém. Procure ajuda, porque é muito nesse momento que a gente está realmente especial, vivendo uma situação que tem pouca válvula de escape, né? A gente tem pouco jeito de canalizar isso. Então, sigam essas dicas, óbvio, no dia a dia, mas se não estiver dando certo, gente, sério, me manda um direct. Eu não faço terapia, mas eu indico super a Fabi. O que eu faço, eu tenho o meu curso que eu indico, tô fazendo até uma campanha durante a Covid e tudo mais, mas procure ajuda. Fabi tá aqui, vou deixar os contatos dela depois. As válvulas de escape, Ju, que eu venho encontrando nesses dias, porque para mim também é um laboratório, né? Eu tô passando por isso assim como você, como todo mundo, né? Ninguém tá aqui falando de teoria, que tá todo mundo sentindo, né? Na vida. Que eu venho percebendo e que eu venho exercendo junto com o meu marido, a gente precisa primeiro se conhecer para saber o que funciona melhor para a gente. Né? E se a gente não fez esse exercício antes, agora é um bom momento. Sim. Normalmente, as válvulas de escape são atitudes, escolhas e ações que, primeiro, façam você acelerar o teu corpo. Então, sei lá, pula corda dentro da sala da casa. Sim. Isso ou então então coloca uma música que você adora. Não deixem de fazer exercício, gente. Eu vou fazer uma live, acho que amanhã, sobre essa questão do exercício, porque é muito importante. É muito importante você liberar essa endorfina, você mexer com o seu corpo, tanto fisicamente quanto mentalmente, é super importante. Bem então, assim, falado. Façam algum exercício. De repente, putz, Fá, mas eu não gosto de fazer exercício. Ok. Então, na hora que você for passar o aspirador de pó, por exemplo, coloca uma música muito legal que você adora, tipo It's Raining Man, ou Respect, sabe? Essas músicas que levantam qualquer um, levanta defunto, sabe? E aí passa dançando e cantando. Lava a louça, dançando e cantando, sabe? Façam coisas que elevem a tua energia. Isso ajuda a canalizar o nosso estresse. Ou, putz, Fá, mas eu amo meditar. Sim, meditação é uma forma, é uma válvula de escape, porque você baixa o beat e aí é pro outro lado. Mas as duas coisas funcionam. Você super acelerar ou você se desconectar dos problemas, né? Por alguns minutos e se conectar com uma força maior. Tem gente que reza o terço, tem gente que medita, enfim, cada um com a sua fé, cada um com o seu estilo, com a sua disposição. Mas façam coisas que deem prazer para vocês. Porque o maior perigo é a gente perder o prazer de viver. Assim, porque não num sentido, nossa, a Fabi tá falando de suicídio. Não tô falando disso. Mas o prazer de estar vivo neste momento. Sim, essa coisa do viver o presente com bastante intensidade, né? Que eu sempre falo isso, eu falo muito, com muita força dessa coisa de você viver com intensidade o momento presente, não viver no automático, né? Eu acho que nesse momento... A nossa tendência agora, nesse momento, é se desconectar completamente do presente, até como uma forma de proteção. Sim. Né? Mas que não é legal, porque algumas pessoas estão conectadas com o passado. Eu era feliz quando eu podia sair de casa. Puxa, eu devia ter feito isso quando eu devia ter feito aquilo. Ou tô me sentindo culpada porque eu deixei de ir visitar, sei lá, alguém, minha mãe, meu pai, entendeu? Então, assim, se você fica conectada com o teu passado, que lá era maravilhoso, lá você era feliz e agora tá uma merda, você corre o risco de entrar em depressão. Muito cuidado. Se conecta com o teu presente e com um futuro positivo.
Sim. Se você se conecta com a ansiedade de um futuro catastrófico, você também tá frita. Uhum. Então, assim, se o teu parceiro tá, ai meu Deus, ferrou, 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 Não sei o que ai, vai ferrou, acontecer, como ou a se gente vai você tá viver, assim, meu Deus, meu amada, Deus. sacode a poeira, fala pra ele, fala, não, tudo passa, se a gente tá junto, a gente dá conta, tamo junto, tá todo mundo no mesmo barco, não tem ninguém nadando aqui de braçada nessa situação. Talvez as pessoas que vendem álcool gel, mas tirando elas, né? Também não, porque acabou o Carbopol e essas pessoas não conseguem mais fabricar Aí, álcool também gel nem agora. essas pessoas. Nem essas. Então, gente, assim, é muito importante na relação a dois na quarentena que quando o teu parceiro tiver mais cabisbaixo, mais preocupado, mais, putz, caindo, você vai lá e dá uma injeção de ânimo nele. Leva positividade, leva conforto, parceria, acolhimento e os dois saem. Quando for você que estiver assim, porque às vezes vai ser você, é importante que o teu parceiro também tenha essa percepção. E isso pode ser até uma coisa combinada entre vocês. Ó, Isso eu Mado, acho vamos fazer o super seguinte. importante. Quando um tiver meio down, meio pessimista, numa vibe que não é muito boa, o outro vai lá e socorre, faz cosquinha, ou então traz sei lá, uma Coca Zero com gelo e limão. Um gesto de carinho, às vezes, é suficiente para a pessoa sair desse lugar. Sim. Porque se a gente não faz isso, e aí um entra no vitimismo e puxa o outro para dentro, e os dois vão pro buraco, lascou. Mas eu queria falar uma coisa aqui, porque eu fiz engenharia, tá, Fabi? Então eu não sou especialista na alma feminina, mas eu sou bastante mais especialista na alma masculina. Porque o homem, eu fiz engenharia elétrica, tinha 3 meninas na minha sala, então é isso. Eu conheço bastante como os meninos pensam. E tem uma coisa que muitas vezes as mulheres, a gente, né? Eu me coloco um pouco nesse espaço, não tanto, porque como eu vivi tanto tempo com homem, eu acho que eu já tô um pouco acostumada. Mulher às vezes quer que o homem leia o seu pensamento. Ah, Né? imagina, E ninguém tem bola de cristal. e descubra magicamente o que você deseja. Imagina nesse cenário de confinamento, você querer que o seu parceiro já tá tudo borbulhando, a flor da pele, e ainda você quer que a outra pessoa tenha uma bola de cristal e descubra o que você deseja. Então, essa coisa de você fazer combinado e ter a comunicação, melhorar a comunicação e no minuto zero falar assim, olha, pode ser que um momento eu esteja mais deprê, mais down, eu não esteja tão bem, eu não acorde num dia que eu não esteja tão legal e tal. E nesse dia eu vou te falar. Você precisa ter essa comunicação, né, Fabi? Porque senão como é que a pessoa descobre? Assim, a gente precisa ter essa conversa. Quanto mais explícitos foram os combinados e menos implícitos, melhor para a relação, né? Porque às vezes as relações elas se desconectam justamente pela falta de combinados explícitos, porque eu acho que tem que ser de um jeito, você acha que tem que ser de outro, e aí lascou. Mas também os casais, eles se conhecem o suficiente a ponto de perceber quando o outro não tá muito bem. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa não tá bem e não quer dar o braço a torcer, não quer falar, né? Pode acontecer. Mas se tiver este combinado de, ó, se você perceber que eu não tô muito bem, vem me dar um beijinho, que só esse beijinho já vai ser uma mensagem de fica bem, vai ficar tudo bem, sabe? Faz um café e traz pra mim um café. Exatamente. Às vezes é suficiente. Às vezes é suficiente, às vezes não. Mas às vezes sim. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu não falei ontem, mas que eu acho muito importante falar, Ju, se você me permitir fugir um pouquinho da listinha. Vamos, a gente não tá com nenhum script aqui, Fabi, até porque a gente tá trancada em casa, a gente pode falar muitas vezes ainda, não é? Tá? Eu tô adorando falar com a Fabi, vou chamar ela 40 vezes para falar comigo. Então, uma coisa que eu acho muito importante, que eu percebo que é motivo de desencontro em muitos relacionamentos amorosos, e que na quarentena, né, nesse isolamento, essas dores podem se ampliar nas relações e causar um estrago,
é a questão da gente se sentir amado do lado da outra pessoa. Muita gente chega para mim no consultório, muitos casais, e fala assim, putz, Fá, eu não me sinto amado. O outro não me ama como eu amo. E aí eu falo assim, puxa vida. Aí eu pergunto para outro, mas você ama fulana? Amo, lógico que eu amo. E você ama ele? Amo, lógico que eu amo. Mas nenhum dos dois se sente amado. E nessa quarentena, nesse isolamento, a gente tem a oportunidade de demonstrar amor e de fazer com que o outro se sinta amado e importante e a gente sai fortalecido dessa história. Ou a gente corre o risco de intensificar essa sensação de pouco amor. Mas, Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu tô te cortando, me desculpa, tá? É que eu tô esclerosada, vocês não perguntam, depois eu esqueço. Quando você faz, por exemplo, a terapia, não sei se você faz de casal também. Faço também. Tem uma coisa que são aquelas linguagens do amor, né? É aí que eu vou chegar. Ah, então tá bom. Ah, que bom que você vai falar disso. Porque realmente, às vezes, você quer uma coisa para se sentir amado e a outra pessoa nem sabe que é exatamente isso. Mas eu lembrei disso justamente por conta desses combinados que a gente falou. Os combinados explícitos e implícitos. Né? E a forma que a gente demonstra amor é a forma, normalmente, que a gente entende amor. Só que para as pessoas isso é diferente. Então, assim, existem muitas formas de demonstrar e entender amor. E para cada pessoa, uma forma faz mais sentido que a outra. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito auditivas e verbalizar amor para elas é muito importante. Então, falar eu te amo é a forma como ela expressa amor e ela precisa escutar eu te amo para se sentir amada. Existem pessoas que, ao contrário, para elas, falar eu te amo, qualquer um pode falar. Não significa nada. Agora, fazer algo pela pessoa, sim, isso é amor. Então, essa pessoa, ela não vai falar eu te amo, mas ela vai, por exemplo, até a cozinha e frita um bolinho de chuva e leva para o parceiro, e aquilo para ela é amor. Que delícia! Para de falar, menina, de comida. Não pode, isso tá proibido nas lives. Que não sei cozinhar, gente. Olha aqui, a pessoa tá morrendo de fome. Ai, meu Deus! Então, assim, tem gente que entende e expressa amor pelo tato. São aquelas pessoas que precisam abraçar, precisam encostar para se sentir amadas, precisam desse acolhimento físico, né? Outras pessoas ainda entendem amor pela proteção financeira. Então, a pessoa dar segurança financeira para ela é a forma como ela precisa para se entender amada. Ou prover segurança financeira e mimar o outro é uma forma de entender e de expressar amor. E aí o que acontece é que, imagina, se uma pessoa que entende e expressa amor, falando eu te amo, se casa com uma pessoa que entende e expressa amor pelo financeiro, por exemplo. Ou pelo fazer pelo outro. O cara que entende e expressa pela voz, ele vira pra mulher todo dia e fala assim, eu te amo tanto, nossa, você é maravilhosa, eu te amo pra caramba. Beleza. E aí a mulher não fala eu te amo pra ele, mas ela, em compensação, vai lá e coloca a mesa do café com florzinha, com todas as coisas que ele gosta, com iogurte que ela sabe que ele adora, que ela não deixa faltar na geladeira. Isso pra ela é amor. Isso pra ele não é nada. Porque, tanto faz eu comer sucrilhos, se comer iogurte, se tem florzinha na mesa, se não tem. Mas ela não fala eu te amo pra mim. Entendeu? Entendi. Aí... Mas assim, isso, Fabi, eu acho que todo casal deveria fazer tem um teste, né? Tem um teste que você descobre qual é a sua linguagem do amor, que depois a Fabi pode falar exatamente como é que a gente faz. Se a gente faz uma sessão com ela. Na verdade, eu acho que se a gente se perguntar como a gente demonstra amor e como a gente gostaria de receber amor, a gente já tem a nossa resposta. Né? E os dois precisam fazer esse exercício e contar um pro outro o que descobriram. Sim. Né?
E aí, imagina que esse casal que eu dei de exemplo, ele que fala eu te amo e ela que faz o cafezinho lá com a florzinha, estão confinados na mesma casa. Se eles não sentam e não têm essa conversa, eles vão sair dessa quarentena achando que eles não se amam e que não faz mais sentido estar junto. É uma muito real tragédia. isso. É muito real, é muito real. Eu te falo assim, tudo que você tá falando faz muito sentido pra mim, porque eu já vivi isso, assim. Assim, é sério, você tá Sério, com alguém sério. que gosta, que te ama muito, mas que expressa de um jeito que pra você não faz o Que você não menor entende. sentido. Que não... É como se um estivesse falando chinês e o outro falando francês. Uhum. E de repente, quando você verbaliza, ou quando você fala uma frustração, quando você demonstra essa frustração, outra pessoa fala assim, mas eu não tô entendendo, porque eu tô o tempo todo demonstrando que eu te amo, Sim, né? sim. Tô o tempo todo fazendo coisas por E você, aí, tô o essa tempo todo. quarentena, esse isolamento é uma super oportunidade de de vocês prestarem atenção nisso e se sentirem amados e flexibilizarem a forma como vocês demonstram, para que o outro entenda. Porque não basta a gente falar, o outro tem que entender o que a gente está falando. Uhum. Né? Então, assim, pô, beleza, puxa vida, assisti a live da Fabi, da Ju, e aí, nossa, é mesmo, eu acho que o meu marido entende e expressa pelo sexo. Sexo, para ele, é a forma que ele mais entende e demonstra amor. Uhum. Puxa vida, acho que eu vou aproveitar essa quarentena para botar aquele corpete que tá mofando na gaveta. Sim, e chegar na sala assim. E aí eu vou falar, aí eu vou sentar com ele e contar para ele que para mim eu entendo e expresso amor pelo contato físico. Que eu preciso de abraço, que eu preciso ver televisão do ladinho. E aí, quando a gente expressa isso, mas aí vai mais uma dica: cuidado na forma de expressar. Porque se a gente expressa de uma forma que o outro entende como uma cobrança, uma tudo foi pro recriminação, brejo. né? A recriminação, a pessoa se fecha, né? E daí Claro, ela ela se já se sente. defende, porque é um ataque, né? Assim. Então, ao invés de falar, você não faz isso, você não fica no sofá, você só quer transar e você não fica no sofá agarradinho e eu. Nananana. Lascou, a relação vai sofrer um pênalti aí. Se ao invés dessa maneira, você chega para ele e fala assim: lindo, amo transar com você, que delícia, mas eu preciso te falar que para mim é tão importante ficar abraçada com você, porque quando você me abraça no sofá, eu me sinto segura, eu me sinto amada, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, eu agradeço a Deus por ter você do meu lado. Nossa, vamos ficar também um pouquinho abraçadinho? Porra, o cara vai feliz da vida te abraçar no sofá, porque pra ele não custa nada. Sim. É sempre importante a gente... Quando algo tá incomodando a gente na relação e a gente precisa se colocar, e a quarentena é uma boa oportunidade disso, a gente fazer isso de uma forma que parta do nosso ponto de vista, da nossa premissa e não do que falta no outro. Então, eu me sinto assim em determinada situação e gostaria de saber como você pode me ajudar para que eu não me sinta dessa maneira. Você entende? Sim. Sim, eu acho que assim, na verdade, como eu te falei, Fabi, já passei por isso muito, né? Assim, quando você tá com uma pessoa que tem uma forma de entender o amor muito diferente da sua, se você não sabe se comunicar e não sabe realmente expressar isso de uma forma amorosa, né? Carinhosa, para a pessoa entender o que você tá falando. E não é só amorosa, é estratégica, gente. Também estratégia do francês, estratégia. Tem que ser estratégico. No meu consultório, eu trabalho muito estratégia com os meus pacientes. Muito, 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 muito. Eu falo, olha, eu tô ensinando estratégia, depois você usa pro bem. Se você usar pro mal, isso eu não me responsabilizo. É verdade, você tá dando a informação. Tô dando a ferramenta. Agora, como você vai usar isso, é com você. Porque isso... Relacionamento precisa ser estratégico para ser bom. Precisa, é verdade. Tem uma pergunta aqui, se num relacionamento gay o comportamento de demonstrar é o mesmo. Não, não importa o gênero. É o mesmo. Não importa o gênero. É a mesma coisa, né? Sim, eu não sei
não sei se eu entendi a pergunta, se o jeito de demonstrar do casal é igual para os dois porque eles são do mesmo gênero. Acho que não foi essa a pergunta, né? Se foi, não é. Não necessariamente. As pessoas demonstram e entendem amor de formas diferentes, não importa o gênero, não importa o tipo de relação, se é homossexual ou se é heterossexual. Isso não faz a menor diferença. Os seres humanos são únicos e diferentes e cada um demonstra e entende amor da sua maneira. Não importa que tipo de relacionamento a pessoa está e se é com um parceiro do mesmo gênero, do mesmo sexo ou não. Tá, então vocês precisam ter essa conversa. Cada pessoa tem uma maneira individual de entender e demonstrar amor. Não importa se ela tá num relacionamento heterossexual ou homossexual. Então, cada um tem o seu. E você, do mesmo jeito que a gente tá falando aqui de um marido e mulher, a gente tá falando também de marido e marido, ou mulher e mulher. Mulher e mulher, sim. Você também tem que ser estratégico para entender qual é o seu, né? Qual é a sua maneira, qual é a sua linguagem preferencial de demonstrar amor e de entender amor e comunicar isso para o seu parceiro. Comunicar e prestar atenção em como o outro demonstra e entende amor para que você se sinta amado na relação. Sim. Agora, uma coisa também, Fabi, que eu acho bem importante, porque isso é uma reclamação que muitos amigos meus, meninos, fazem. Que às vezes a gente, mulher, né? E aí num relacionamento do mesmo sexo, eu acho que vale para todo mundo isso, tá? Mas eu acho que muitas vezes a gente fala uma vez e a gente quer que a pessoa aprenda de primeira, assim. E a gente não tem essa paciência. Às vezes você fala, porque, por exemplo, a minha forma de entender amor, tá? Eu vou falar para todo mundo aqui, porque eu não tenho esse problema mesmo com o meu público aqui super aberto. Eu sou muito verbal, muito verbal. Então, se eu estiver muito puta com você, não encosta em mim, porque eu não quero, não encosta, sabe? Não é, tá bom, tô super... Você tá muito nervosa, vem cá, me dá um abraço. Não. E isso foi uma coisa que demorou muito. E talvez o seu parceiro, se ele for do tato, para que ele se sinta seguro na relação, ele vai precisar desse abraço, porque senão ele vai se desesperar até que você o abrace. Eu falo assim, tudo bem. Então, eu tenho muita paciência, muito de falar toda vez, falar assim, te dou um abraço, mas lembrando que esse abraço é para você. Estou dando esse abraço para você. Não ache que você está me agradando, porque você não está. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa parte... Nesse momento, olha, a terapia, agora vai ser terapia online. Terapia online, gente. Minutos de terapia, se eu soubesse, eu teria falado antes. Vamos ter que fazer de novo. Ju, mas nesse momento, esse abraço que é pro outro, ele não, de alguma forma, te fere? Não é desconfortável? Então, de verdade, assim, muito sinceramente, eu não me fere, porque eu entendi que eu não conseguia dar mais um passo enquanto eu não der o abraço. Enquanto eu não der o abraço, eu não consigo dar mais um passo, porque ele fica travado, assim. Então, acho que, assim, eu entendo que eu tenho que ceder neste momento para conseguir desbloquear, meio quase como se fosse um joguinho. Então, essa coisa meio estratégica, assim, que assim, se fosse um joguinho de videogame, que você tem que desbloquear uma fase, quando você não faz alguma coisa, não desbloqueia aquela fase. Então, tudo bem, eu dou amorosamente o abraço, mas assim, algumas vezes tivemos conversas para dizer assim, olha, deixa eu só te explicar. Tá tudo bem, te dou o abraço. Mas para mim, a discussão não vai terminar enquanto você não me falar alguma coisa. Enquanto a gente não tiver uma discussão, um fechamento dessa discussão verbalizado. Porque eu não preciso do eu te amo, mas eu preciso verbalizar o que eu não gostei e que você me explique verbalmente que você entendeu e qual é o próximo passo. Sabe? Tipo assim, entendi, te amo pra caramba. Assim, não precisa me falar isso, mas o jeito é, tipo assim, entendi o que você tá falando e na próxima vez farei tal, porque te amo muito, sabe? Então, eu tenho na verdade, o abraço, ele era usado como uma tentativa de ponto final.
Era tipo assim, vem cá, me abraça, acabou. Acabou. Pronto, chega, fim. Não, chega a fim, não. Super te dou um abraço com amor, mas não é chega a fim, não é acabou, não é ponto final. Mas quando você tava pé da vida, e a Ai, pessoa gente, eu tô vem te adorando essa abraçar, terapia online com várias pessoas vendo. Tudo bem, adorando. e você tá puta da vida, a pessoa vem, vem cá me abraçar. Esse abraço, como é que é esse abraço? Então, no começo eu não queria. Não é? Não sai fumaça pelo No ouvido? começo eu não queria, juro por Deus. Eu ficava puta da vida, eu falava assim, não encosta em mim. Não encosta. Aí, depois a gente fez esse negócio das linguagens do amor, que é muito bacana mesmo, assim. E daí entendi que, assim, não adianta. Porque, assim, alguém tem que ceder. Nesses momentos, assim, de impasse, alguém precisa ceder. E eu não faço questão de não ser eu. Numa relação, ninguém precisa estar certo. Né? Eu Nesse posso momento, não ceder. não é sobre quem tá certo, é sobre Eu a solução que a gente vai encontrar. Eu posso sempre dar o primeiro passo, tá tudo bem. Mas, assim, estou Mas aqui o abraço não pode ser um cala-boca. Não pode ser, é isso. Foi acho que é essa comunicação que é necessária quando você tem uma relação, né? Então, voltando para o nosso script, né? Deixa eu dar uma dica sobre isso que você falou. Ai, adoro, vai. Muitas vezes, quando a gente tem uma discussão, e aí isso é muito bacana a gente falar agora, porque muitos casais podem estar discutindo nesse isolamento, né? E onde os dois ficam putos, ou um dos dois fica muito puto. E quando uma pessoa no casal tem esta reação natural de fazer assim quando tá pé da vida com o outro, né? Que assim, não encosta em mim, não quero falar com você agora eu não consigo. O outro normalmente se desespera e até que consiga se aproximar dessa pessoa, fica em pânico. Em pânico. Que a leitura que se faz desta dinâmica não nossa, ela tá brava, eu preciso. Mas daqui a pouco a gente consegue conversar e está certo. A pessoa não quer encostar em mim, então ela não me ama e eu corro o risco de ser abandonado. É essa leitura que o outro faz. Né? Eu sempre sugiro que quando uma pessoa no casal tem essa reação de nossa, eu tô louca da vida, você não chega perto de mim, pro outro não se desesperar, que ela explique para ele, e às vezes esse combinado pode ser pré-briga, antes de dar o quebra-pau, né? Assim, ficar um combinado básico entre a gente aqui, que quando eu ficar pé da vida, eu vou te avisar e eu vou falar, olha, eu preciso de 15 minutos, meia hora, 1 hora. E quando terminar este tempo de combinado, contado no relógio, com cronômetro e alarme no celular. É sério. Muito boa essa dica. Muito boa, gente. Sério, Anota. É sério. Quando soar o alarme, se eu já tiver conseguido me acalmar, eu vou vir aqui perguntar para você se você também tá calmo, se você também já tá conseguindo conversar, sem as emoções muito fervendo aí dentro, ou se você precisa de mais um tempinho também, ou se eu ainda preciso de mais um tempo. Mas é muito importante essa segurança de que a gente vai se distanciar pelo bem da relação, porque nesse distanciamento a gente vai respirar, a gente vai refletir, a gente vai pensar sobre o assunto, e aí a gente vai se encontrar daqui um tempo pré-determinado para cada um colocar as suas dores e não acusar o outro. Porque quando a gente está no quente da briga, a nossa tendência é eu acuso você e você me acusa. Um apontar o dedo pro outro. E aí, o que você faz nesse momentinho? A gente acha que tem mais 1 minuto, Fabi, que vai cortar a live. Eu sei. Ai, que saco, gente, que eu amei essa live, vamos ter que fazer de novo. O que você faz quando você tá nesse momentinho que se você marcar... Cada um faz Respira, vai meditar. O que
Exatamente. Um pode ir para o chuveiro, tomar um banho, porque a água caindo em cima da cabeça acalma e ajuda a pessoa a respirar e a pensar. Outro pode lavar a louça, outro pode ir para o jardim. Minuto. Ju, você fugiu? Uhum. Voltei. Não, é que eu tava tentando virar a câmera, deu um ruim aqui, virou sozinha. Mas eu tava te ouvindo. Eu acho super importante essa dica, meio que uma dica final, assim, do tipo, se der uma briga... Se os ânimos se exaltarem muito e vocês tiverem, fala assim, amado, vamos fazer o seguinte, meia hora para cada um para a gente se acalmar e a gente volta aqui para conversar sobre isso. E quando voltar para falar sobre esse assunto, os dois mais calmos, cada um falar sobre a sua dor e não sobre o outro. Sim. Isso é mágico, gente. Isso ótimo. Fabi, gratidãozíssima, porque se cair, eu amei. Eu só quero que você saiba o quanto eu amei. Eu vou deixar aqui depois todos os contatos da Fabi. Só quero repetir, se por acaso, em algum momento, estiver muito pesado, estiver muito difícil, um dos objetivos que eu estou fazendo essa série de lives é chamar as pessoas que são especialistas e divulgar o trabalho de pessoas que eu considero que fazem sentido para todo mundo nesse momento de confinamento. Então, super gratidão de você estar aqui. Eu que agradeço, Ju. Amei. Amei. Eu sou assim, me chama que eu vou. Se quiser. Adorei mesmo. Já fiz quase uma terapia aqui, gente. Se eu soubesse, tem uma sessão. Né? Também. Tá bom, gente.